duas fases da vida cristã. Uma fase eu vou chamar o que Cristo fez por nós. Aquele sacrifício dele, a vinda dele, o nascimento, os ensinamentos, tudo que Jesus Cristo fez por nós, trazendo o reino de Deus aqui na terra, mostrando para nós que é chegado o reino de Deus, o lugar onde a gente vai encontrar o espaço para ver e entender a vontade de Deus aqui na terra. E o outro lugar é depois de Cristo. Então fica para nós. O outro lugar nos diz respeito, pois agora o reino de Deus tem que ser anunciado. Por quem? Por nós. Pois Cristo já não está mais aqui. E o Evangelho tem que ser enunciado. Tem que ser mostrado ao mundo. Então, essa segunda fase é nós ocupando o lugar de Jesus Cristo aqui na terra. Nós vamos fazer as obras dele aqui na terra. Pois ele implantou o reino de Deus. Mas esse reino de Deus, ele tem que ser expandido. Tem que ser expandido na terra. E ele mesmo falou, quando o reino de Deus for publicado em toda a nação, em toda a língua, em toda a tribo, então virá o fim. Parece que essa coisa está colocada em nossa mão. E agora, mais do que nunca, a ferramenta para que essa mensagem do reino de Deus, trazida por Jesus Cristo, que foi chegada há 2000 anos, tenha a oportunidade, num curto espaço de tempo, de estar em todas as nações, em todas as línguas. E, quem sabe, em todas as tribos. Pois estamos numa era de comunicação muito violenta. Uma era de comunicação rápida. Você falar aqui, o outro lado do mundo está ouvindo. Então estamos num tempo inédito, pronto para que se cumpra essa palavra. Tarefa feita através de nós. Jesus não está mais na terra. Quem vai levar o Evangelho do Reino de Deus? Nós. Veja o encargo que foi dado a nós. Então nós temos que conhecer a ferramenta. As ferramentas para nós produzirmos este Evangelho e reproduzirmos este Evangelho. E mostrar ele não só com palavras, mas com poder. Pois Paulo diz, eu vim a vocês não só com palavras, mas com demonstração de poder. E Paulo aí estava falando uma coisa que Jesus Cristo disse. O que eu fiz, vocês farão. O que eu fiz, vocês farão. É a proposta de Jesus Cristo. E a igreja primitiva, ela orou para que lhe fosse dado coragem, força, para que eles falassem com ousadia a palavra, para que Deus pudesse confirmar a palavra deles com prodígios e milagres. A igreja primitiva tinha essa consciência que Deus confirmaria a palavra deles com prodígios e milagres. E isso é a demonstração do poder da palavra.
Nós temos que recuperar esses ensinamentos. No mundo, alguns conseguiram trilhar essa trilha e recuperar, mas parece que eles não conseguem passar. Eles chegaram nesse pódio cristão, mas não conseguem passar para os outros. Eles não conseguem, mas eles operam sinais e milagres, tal qual Jesus fez na terra. Mas a gente vê que milhares de pessoas que o seguem não fazem. Eles não estão conseguindo passar os ensinamentos que eles têm. Nós precisamos cavar isso daí. A igreja primitiva tinha consciência disso. Então eu orou para que desse ousadia no seu falar, para que Deus pudesse confirmar as suas palavras com sinais e milagres. Nós temos que recuperar isso. E uma das coisas que a gente pode ver, observar em Jesus Cristo, que ele deu uma ordem. E ele falou uma coisa antes. Olha, nessa linha da autoridade, eu dou para vocês autoridade sobre todo o poder do inimigo. Olha, eu dou para vocês autoridade sobre todo o poder do inimigo. Vocês podem ir. Nós temos a autoridade dele. Ele está nos dando credenciais aí. Te dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Depois, ele falou uma outra coisa. Ele falou, dou para vocês o meu nome. O meu nome, outra credencial de autoridade, para fazermos a obra de Deus aqui na terra. Para que essa obra seja feita com poder. Eu dou a vocês o meu nome, e no meu nome vocês vão expulsar os demônios. Quer dizer, os demônios vão submeter-se ao nome de Jesus Cristo e vão ter que sair das pessoas. E no meu nome, vocês vão pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Olha aí elementos de autoridade que Jesus Cristo está dando para aqueles que serão os divulgadores, os promotores, os testemunhas do reino de Deus aqui na terra. Então, nós temos que alencar esses termos de autoridade e reivindicar e praticar por nossa mão que está paralisada, essa mão de poder que está paralisada em ação, talvez elas estão precisando ser exercitadas. E esse exercício vai exigir fé. Fé. Confiança na palavra dele. Eu vou fazer porque ele disse. Eu vou fazer porque ele disse. Então é um ato de fé. Exercitar em fazer o bem. E aí é Tiago. Né? Vamos fazer as obras. Vamos fazer as obras. A palavra diz que nós temos que fazer, não as obras, vamos fazer. Se a palavra diz que no nome de Jesus Cristo nós temos autoridade para expulsar demônios, vamos exercitar. É claro que para isso a gente tem que passar por uma fase de conhecimento, primeiro, do que é o reino de Deus. Saber que o reino de Deus é chegado. Segundo, saber que nós somos novas criaturas. Novas criaturas. E o que implica ser a nova criatura? O que está implicado em ser a nova criatura? Uma renovação mental.
uma renovação mental. E isso é um processo que não é da noite para o dia. A gente se converte da noite para o dia. Aceitou a Cristo, está convertido. Espiritualmente perfeito. Mas a mente, ela passou muito tempo no exercício, na prática de maus costumes, maus hábitos. Ela vai ser preciso ser tratada com a palavra. Isso vai levar tempo. Até que a gente vença. Então a nossa mente vai dizer, eu já não vivo, mas agora eu tenho a mente de Cristo. Sou uma nova criatura de fato. Eu acho que é por aí. A gente tem que descobrir esses caminhos. E quando se tornar uma nova criatura, aí, lembrar que tem o Espírito Santo. Lembrar que tem a ação do Espírito Santo aí. Que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Esperar nas revelações do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos a igreja. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus vivo. Nós somos um templo vivo e Deus anda em nós. E o Espírito Santo vai tomar do que é Cristo, da palavra, e vai dar para nós. Ele vai mostrar os caminhos. E assim seremos dirigidos pelo Espírito aqui na terra. E dirigidos pelo Espírito, podemos ter a plena certeza que Ele vai tomar o que é de Cristo. E, com isso que Ele tomou de Cristo e deu para nós, nós vamos edificar o reino de Deus aqui na terra. Eu acho que isso é uma boa nova, né? A gente saber que tem duas etapas. A primeira etapa é o que Cristo fez por nós. O que Ele mostrou, os ensinamentos dele. E depois Ele disse, olha, eu vou embora, mas eu vou deixar com vocês a minha palavra. Esta palavra não é minha, essa palavra é do meu Pai. Eu passo essas palavras para vocês. Eu deixo essas palavras com vocês. E o que eu fiz, vocês farão. E vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Note que toda obra que Cristo fez, Ele fez com a palavra. O centurião romano percebeu isso. E quando Cristo ia se aproximando da sua casa, ele falou, não entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Manda a tua palavra e vai me resolver o problema. Manda a tua palavra e vai resolver o meu problema. Porque a tua palavra tem autoridade. Os judeus sentiram mesmo que homem é esse? Ele fala com autoridade. Ele fala de uma forma diferente dos nossos mentores. Esse homem não fala conforme os homens das tradições dos anciões, conforme os nossos mentores. Ele fala com autoridade. E os discípulos tinham percebido a falta de autoridade de Jesus Cristo, pois ele falava e os ventos obedeciam. Ele falava, o mar obedecia. Ele falava, os vegetais, a figueira obedeceu. Que homem é esse que fala e tudo obedece? E esta fala dele, nós devemos colocar em nossa mente, nos lembrar que ele as deixou conosco. Eu vou para o Pai, mas deixo com vocês a minha fala, a minha palavra. Essa palavra com a qual eu efetuei a obra. E vocês vão efetuar a obra, a tarefa com ela. E vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Aí começa a nossa tarefa, como representantes do reino de Deus. Então, vamos ver que nós temos muito que aprender nessa linha aí, na linha dessa tarefa de como representantes do reino de Deus. O que fazer? Com poder, com autoridade. É uma boa nova, né? É uma boa colocação. É um desafio. É o nosso desafio. Pregar o Evangelho não só com palavra, mas com poder.